Oi, pessoal, espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é Poema. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir para que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque estou me recuperando de uma questão de uma inflamação importante nas vias aéreas superiores. E eu tô com essa voz assim, mais soprosa, mais baixinha. E não consigo forçar muito mais do que isso agora, tá? Então, né, como estamos numa situação difícil, eu vim para orientar vocês em alguma situação difícil que vocês estejam. Vocês vão escolher entre pedra número 1, que é essa aqui, número 2, que é essa aqui, e a número 3, que é essa aqui. Antes de qualquer coisa, já me parece que tentaram orientar vocês, né? Não sei se vocês estão ouvindo o alarme do carro tocando incessantemente aqui atrás. E parece que vocês não deram muita atenção ou podem ter pensado que era bobagem. Enfim, e aí, né? Antes de continuar, eu vou precisar parar, tá? Pra tomar uma água às vezes, então vou pedir também essa paciência, tá? Vamos lá. Vou começar com quem escolheu essa pedra, tá bem? Vou colocar as outras duas pra cá. Então, vamos entender. O pessoal que escolheu a pedra número 1, grupo número 1. Qual que é a situação que você se colocou? O que que tá acontecendo? Vamos lá. Uma carta só, por favor. Vamos lá. Aqui tem uma escada, né, que vai até o céu. Isso fala pra mim que vocês que escolheram esse grupo podem ter se envolvido numa situação que vocês diriam que vocês... eu tenho solução, eu vou fazer isso. Sabe aquela coisa de prometer o que você não sabe ainda, mas que você não vai conseguir cumprir? Tem essa coisa, assim, de ir além, sabe? Do seu limite, do que você pode, do que você consegue. Então, se você tá nessa situação, né, uma confirmação só para você se identificar, vamos ver qual que é a orientação que eles vão dar aqui para vocês, tá bem? Vamos lá. Então, para vocês que prometeram mundos e fundos sem saber ou já sabendo que não conseguiriam cumprir algo, vamos lá. Situação. Tô entendendo. Tá. Olha, aqui tá falando assim pra mim dessa coisa de prometer mundos e fundos, que isso é muito mais uma percepção que vocês têm, que vocês não vão conseguir cumprir isso. Porque é como se vocês estivessem tendo intuições, no sentido assim de vocês, vamos dizer assim, estarem sendo avisados, lembra do alarme no começo? De que tem coisas que vocês podem fazer que pode ajudar no andamento, a conseguir o objetivo que se quer nessa situação. Porém, você está com... como que a gente fala? Às vezes a gente tem ilusões de como fazer as coisas. Eu quero fazer isso dessa tal maneira. E às vezes as coisas não são bem assim. Às vezes a gente precisa se destacar dessa ideia inicial que a gente tinha e ter disciplina com... sabe aquela maneira simples que a gente sabe que vai resolver? É isso. Tem uma coisa assim de não cria muita firula, não inventa muita moda. Resolve as coisas do jeito simples,
que você sabe que vai dar certo, tá? Porque aqui fala assim, olha, embora você queira se mostrar uma pessoa que consegue ser muito criativa, que consegue resolver as coisas, é como se estivesse falando assim aqui, que com o que você tem na mão, o que você consegue fazer é o simples e o bom. E tá tudo bem. Porque aqui no seu caso, até o simples e o bom tá sendo difícil se comprometer com isso. Porque o que que fala? Se você se compromete com isso, você vai conseguir cumprir esse objetivo que você se propôs. Tá? Então aqui é sem muita firula, sem muita coisa. Vai no simples, no que você sabe que funciona e resolva. Dessa maneira, no simples. Assim vai dar certo, tá bom? Pessoal que escolheu aqui grupo 1 ou essa pedra, a mensagem foi essa. Espero que fiquem todos bem, que vocês consigam se comprometer a resolver só o que vocês conseguem, tá? E não ir muito além disso. Vamos lá. Pessoal que escolheu grupo 2 ou essa pedra aqui. Vamos lá, o que que tá acontecendo? Vamos entender a energia. Vamos lá, o que que tá acontecendo aqui? Qual que é a questão do pessoal que escolheu o grupo 2? Gente, vocês estão se comprometendo a fazer coisas muito difíceis, eu acho. Então, o pessoal que escolheu essa pedra, o grupo 2, é como se estivesse falando assim, olha, eu vou achar um tesouro, eu vou em busca de algo e encontrarei. Isso aqui é muito complicado, né? Porque não é sempre que a gente consegue encontrar algo que a gente busca. Às vezes a gente não encontra, às vezes a gente encontra daqui a muito tempo. E é como se quando você falasse assim, eu vou me comprometer a achar isso, seja para você ou para uma outra pessoa, isso te coloca uma responsabilidade muito grande nas costas. A não ser que você seja um buscador, né? Isso é uma profissão também, para quem não sabe. É quem busca fatos históricos antigos e encontra meios de confirmar como, de que maneira que isso aconteceu, mas assim, talvez isso nem se aplique a ninguém aqui. E se aplicava, esse é muito pouco. Então, vamos lá entender qual que é a orientação que eles estão dando aqui. Orientação pro pessoal aqui do grupo 2, vamos lá. Entendendo. O pessoal que escolheu o grupo 2, o que que fala aqui pra mim? Fala pra mim que vocês sabem que vocês precisam encontrar esse algo. Só que é como se de alguma maneira vocês achassem que isso é impossível. Ai, eu adorei. E a dificuldade de vocês aqui tá em... Sabe quando a gente precisa ser específico? Por exemplo, vamos pensar. Eu quero comer algo diferente no meu café da tarde. Muito bem. E aí, eu não sei, eu não consigo definir o que é esse algo diferente. Concorda que é muito mais difícil de eu encontrar esse alguma coisa, esse algo diferente, se eu não sei o que é que eu quero? Mas aí se eu defino que eu quero um bolo de chocolate, do tipo brownie, vamos dizer, um brownie de chocolate, bem chocolatudo, que é algo diferente, algo que eu não tenho costume de comer à tarde, como café da tarde. É muito mais fácil de eu encontrar isso. Então é como se vocês estivessem com esse objetivo, esse algo que eu quero encontrar é muito amplo.
Quando você não especifica o que você quer, é muito difícil de você entender como, quando, onde, quanto custa, né? Qual que é o valor disso para você? Então, o que pede aqui é como se fosse assim: a gente tem uma ilusão de que a gente tem infinitas possibilidades, né? O que é mentira. Não sei se vocês já sacaram isso ainda, mas é mentira. Ah, mas você tá dizendo que então eu não posso sonhar, que eu não posso ter todas as coisas? Não é bem isso. O que eu tô dizendo é que a gente precisa considerar todas as limitações que a gente tem ao nosso redor para conseguir o que a gente quer. Então, por exemplo, eu quero esse brownie tal XYZ, ou eu quero esse bolo de chocolate da Matilda X, só que vende só numa cidade que é, sei lá, daqui 2 horas da minha cidade. Então não dá pra eu comprar aquilo hoje, porque eu quero tomar aquilo de café da tarde hoje, entende? E o que dá pra eu comprar é talvez um brownie mesmo. Um brownie que talvez seja gostoso, talvez que alguém até recomende que é muito bom, de uma, sei lá, de uma confeitaria, de um lugar bem legal. Então, e é isso, sabe? Aí eu tô vendo uma confusão aqui de várias pessoas que, ok, mas você não falou que eu precisava especificar e agora você fala que não tem, que não pode, que não dá. Não é isso. Você entendeu o que você quer. E é isso que é importante. Só que o que você consegue ter dentro disso que você quer? Dentro das limitações da sua vida cotidiana, como é que você consegue chegar o mais perto disso? Porque a vida é assim, a gente faz expectativas, né, de uma coisa e na grande maioria das vezes a gente não tem o que a gente quer, a gente tem, pode ser até muito próximo, muito parecido, mas tem muito mais a ver com o que tá alinhado com a gente, com o que a gente consegue entender que é importante. Por isso que precisa dessa questão aqui de definição específica, você precisa especificar. Entender que você vai conseguir chegar até o que você quer, mas você precisa definir muito bem, para depois conseguir entender as limitações que existem e tal, o que eu consigo aqui. Bem, e dentro disso, tem a coisa também de vocês não quererem, né? Então, assim, se não for aquele bolo, eu não quero. Então, eu prefiro deixar, sei lá, para um outro dia, que é final de semana, e aí eu vou tomar um café da tarde nessa outra cidade para comer esse bolo que eu quero. Mas não tem aqui agora, então eu tenho que aceitar, aprender a lidar com isso e esperar até o dia que eu consigo ter isso que eu quero. Entende? Então, assim, a gente precisa entender as próprias limitações, as limitações externas, mas também precisa entender o que a gente quer. Quais que são os nossos maiores desejos, para que, quando a gente especifica, entende os limites internos e externos, a gente consiga ir atrás do que a gente quer. Então, assim, aqui também não é um objetivo, ai meu Deus, é um problema, é algo que eu falei que eu ia achar e aí agora eu não vou conseguir. Não é isso, a gente precisa só pensar melhor, precisamos estruturar como é que a gente vai chegar até lá. Por exemplo, aqui, né, tem um X, precisa fazer uma viagem toda para chegar até aqui. Então, qual que é o meio de transporte que a gente vai usar? Quem vai? Quanto tempo? Quanto de comida vai precisar levar? Como que a gente vai levar esse tesouro embora se a gente encontrar isso aqui? Entende? Precisa ter todo um planejamento. Porque ainda que as coisas saiam de rota, a gente consegue, dentro do planejamento que a gente fez, criar uma estratégia para voltar para ele, entende? Para conseguir chegar onde a gente quer. E é isso. Eu acho que deu para explicar bem. Então, o pessoal que escolheu aqui essa pedra, o grupo 2, a mensagem para vocês foi essa. Ai, tá acabando. Gente, eu tô falando pra mim, tá? Não só pra vocês.
Ai, porque aqui tô com um pouquinho de falta de ar. É normal, estamos já remediado. Vamos lá. Grupo 3, ou essa pedra aqui. E, gente, assim, só pra vocês entenderem, né? Não me sinto obrigada a estar aqui, mas eu gosto de gravar vídeos, assim, nesse momento meu de, como que as pessoas chamam? De convalescença, né? Convalescência. É uma coisa que me faz bem, apesar de eu precisar falar um monte, esforçar um pouquinho mais do que, teoricamente, eu poderia. É um momento que eu tô fazendo pra abstrair, então é algo bom pra mim. Ainda que pareça que eu tô em sofrimento, não tô, tá bem? Na verdade, eu tô gostando muito de estar aqui. Vamos lá. Pessoal que escolheu o grupo 3, qual que é a questão aí que vocês precisam de orientação? Né? Onde foi que vocês foram amarrar o burro de vocês? Vamos ver. O que tá acontecendo? Vamos lá. Orientação. Qual que é a situação dessas pessoas? Eu tô achando muito interessante, sabia? Porque é como se fosse assim. Aqui eu tô falando de pessoas que ou entraram em algum grupo, pessoas que pode ser que estejam aqui saindo com alguém ou que tenham encontrado um novo amigo. De qualquer maneira, independente do que seja, vocês estão se sentindo muito bem assim dentro desse grupo. Vocês se sentem pertencentes, são gostos muito parecidos, então aqui é bem legal. Só que eu sinto que vocês estão sem jeito. Tem uma coisa assim, de sabe quando a gente encontra um lugar que é bom pra gente, mas a gente por ter estado a vida toda ou um grande período de tempo em situações que não, digamos assim, que não acolhiam a nossa estranheza, quando você encontra um grupo que te acolhe, uma pessoa, um amigo, alguém em vida amorosa e romântica, quando a gente se sente acolhido, a gente sente uma estranheza dentro da gente, porque é um lugar que não ocupamos, ou que não ocupamos durante um grande período de tempo. Então, assim, uma frase assim muito ambígua que eu vou dizer agora, mas é difícil aceitar ser amado. E vocês estão nesse entremeio aqui, tá? Vamos lá. Qual que é a situação? Fala aí pra mim. Orientação pro pessoal que escolheu o grupo 3, por favor. Vamos lá. Com certeza. Vamos lá, conselhos. Aqui fala assim, né? Que vocês estão com uma dificuldade de assumir esse papel, que é o que eu tava falando, de como é que eu estou, que eu me coloco nesse lugar, de que realmente eu sou uma pessoa acolhida, que eu sou uma pessoa amada, que isso é uma coisa que esteve ausente da minha vida por um longo período de tempo. E vocês encontram dificuldades em assumir essa essência de vocês, em seguir o coração, seguir o que vocês sentem na intuição, que é o que essas pessoas, de alguma maneira, já estão muito acostumadas, já estão muito alinhadas com isso. Só que é como se por um tempo você teve que esconder esse seu lado. E é como se você tivesse deixado essa face do medo, né? Muito tempo pra fora, mascarada, né? Pra que não vissem quem você era.
E aqui fala assim, né, que fala da viajante, mova-se em uma nova direção. É como se a vida tivesse colocado vocês nesse grupo com essa pessoa para que vocês entendessem que a vida de vocês, a partir de agora, ela pode ter essa base, esse apoio, esse acolhimento, esse pertencimento que você sente. Mas que é um processo. Não vai ser uma coisa que vai mudar de um dia para o outro, de uma hora para outra, que você vai conseguir estar bem. É uma coisa assim que com o tempo você vai conseguir se abrindo e tomando esse lugar. Não é de hoje para amanhã que você vai tomar esse lugar. Então aqui fala muito para que você tenha paciência com esse seu processo. Mas que você mostre quem você é, vá mostrando aos poucos, de acordo com o que você entende, se respeita, se acolhe e vá tomando esse lugar. Você vai conseguir, mas precisa ter respeito com o seu processo, ir no próprio tempo. E se você acha que isso pode ser uma pessoa, um problema, né, para essas outras pessoas, entenda que não. Porque com elas também foi assim. E elas entendem que esse é um processo pelo qual você também tá passando. Então tem essa coisa assim de passe a se olhar, né, com mais acolhimento. E vai em frente, porque é um lugar bom, é um grupo bom, é um processo bom pra você aqui. E é isso, pessoal. Espero que fiquem todos bem. Beijinhos de poema e até logo. Tchau, tchau.